Bom, nós agora vamos analisar um pouco, na verdade vamos essencialmente anunciar os resultados do Gutierrez sobre closing lemma. Por ser um assunto bastante difícil, né, o assunto closing lemma, ele requer vários outros requisitos. Na verdade, a abordagem de Gutierrez envolve vários outros resultados do próprio Gutierrez e outros autores, e isso aqui demorou bastante anos para ele produzir todos esses resultados. Eu vou começar com o termo de estrutura, que por incrível que pareça não é tão conhecido. Eu acho que realmente merece um pouco mais destaque o termo de estrutura de Gutierrez, que é o seguinte: para fluxos nas superfícies. Bom, só para começar, vamos fazer uma definição. Um conjunto quase minimal para um fluxo é simplesmente o fecho de uma trajetória recorrente. Então você pega fecho de uma trajetória recorrente, esse aqui é denotado por um conjunto quase minimal. Então o teorema de Gutierrez é o seguinte: se você pegar um fluxo de uma superfície, né, uma variedade de dimensão 2, ele conseguiu estudar o fluxo numa vizinhança de conjuntos quase minimal. Então você pega um conjunto quase minimal, né, que é fechado, por definição é um conjunto fechado. Na vizinhança de qualquer conjunto quase minimal, você consegue entender quase completamente o fluxo em variedade de dimensão 2. O teorema diz que o fluxo ou é suspensão de um IET, né, que é transformação de intercâmbio de intervalos, ou ele é suspensão de uma dinâmica que é semiconjugado a um IET. Né? Então sempre dá para modelar um fluxo, né, na superfície perto do seu conjunto quase minimal como um modelo bastante simples, que é uma suspensão. Bom, e IET, né, transformação de intercâmbio de intervalo, é simplesmente uma transformação de círculo unitário a círculo, né, que é injetiva e diferenciável, exceto um número finito de pontos, e as derivadas, né, a derivada, módulo de derivada é igual. Tá bom? Então, módulo reverter orientação ou não é isometria. Bom, esse teorema, as versões quando o fluxo tem um número finito de singularidades já tinham sido estudadas por Ricci, Gardiner, também anteriormente. E como na introdução nós falamos, o Gutierrez muitas vezes ele completou resultados que eram parciais com métodos bastante engenhosos. Então Rosenberg, Leavitt e Mendes também trataram casos não orientados, né? Não tinham estudado essas versões. Bom, próximo resultado que tem a ver também com o que a gente vai estudar no closing lemma é a suavização de fluxos, novamente na superfície. Então, consideramos um fluxo numa variedade de dimensão 2, que é um fluxo contínuo, uma variedade compacta, né? E consideramos... Bom, agora a gente o Gutierrez provou que existe um fluxo C1, um fluxo diferenciável, né, que é topologicamente conjugado a esse fluxo. Por isso que podemos chamar esse resultado de suavização. Então, qualquer fluxo contínuo na variedade compacta, você pode conjugar esse fluxo com um fluxo diferenciável. Mais do que isso, todo conjunto minimal, mais do que isso, as seguintes afirmações são equivalentes, né? Todo conjunto minimal é trivial, né? Um conjunto trivial quer dizer toda a variedade, né? Ou segunda opção é que o fluxo é topologicamente equivalente a um fluxo C2. Agora observem que aqui o teorema é válido para o fluxo C1, conjugação com o fluxo C1, e aqui a gente está dizendo que os seguintes são equivalentes. Para que o fluxo seja equivalente a um fluxo C2, você precisa que todo conjunto minimal seja trivial. E C2 e C infinito também são equivalentes. Bom, o 2 implicando 1
é o resultado de Danjoa-Schwarz, né? Que se o fluxo é conjugado a um fluxo C2, nós sabemos que os conjuntos minimais só podem ser triviais, não podem ter conjuntos minimais excepcionais. Agora, o que aqui está mostrando esse resultado? Na verdade, é um inverso para ter um Danjoa-Schwarz também, porque está dizendo que se tiver um conjunto minimal, se os conjuntos minimais são triviais, portanto, você tem conjugação com C2 também. Tá? Bom, além de ter esse resultado inverso ao Danjoa-Schwarz, o fato de que qualquer fluxo contínuo é conjugado com o fluxo C1 é surpreendente. E isso é válido somente para superfícies, ou seja, você pode suavizar todo o fluxo na superfície. De fato, não é correto afirmar esse resultado para a dimensão mais alta. Quase na mesma época que o Gutierrez publicou esse resultado, nas mesmos anos, né, tinha Jenny Harrison, que ela tinha construído exemplos de diffeomorfismos CR, para qualquer R, ela tinha construído exemplos de diffeomorfismos que têm diferenciabilidade CR, porém não podem ser conjugados com nada CS mais regular. Ou seja, existem diffeomorfismos de qualquer regularidade que não podem ser conjugados com nada mais regular. Portanto, suspensão desses diffeomorfismos, né? Se a gente suspender esses diffeomorfismos construídos por Jenny Harrison, obtemos fluxos que são CR e não podem ser conjugados com algo mais regular. Né? Isso significa que o resultado de Gutierrez realmente vale para superfícies e não vale para dimensões maior ou igual que 3. Bom, de fato, ele mesmo esperava que os resultados dele ajudassem em análise de bifurcação de recorrências genéricas que apareciam no paper do Sotomayor em publicação de IHES. Então, essa suavização eu vi num dos artigos dele, que ele publicou, e num footnote, ele esperava que pudesse melhorar ou analisar as bifurcações genéricas que apareciam no resultado de Sotomayor através do resultado dele. Bom, nós vamos agora entrar em resultados de closing lemma. Portanto, eu vou lembrar o que é closing lemma, tá? De fato, talvez nada melhor do que tirar essa frase que o Poincaré tinha colocado, que ele observou nos estudos dele, o closing lemma, que vou detalhar. Ele falou que eu não posso provar isso rigorosamente, mas parece bastante plausível. Tá? Apareceu primeiramente nos estudos do Poincaré. E closing lemma é simplesmente o seguinte: você considera um sistema dinâmico, por exemplo, um F de diffeomorfismo, ou um fluxo, um campo de vetores, e suponhamos que tem um ponto recorrente. Né? Então, a órbita desse ponto vai voltar muito próximo ao ponto. O que o closing lemma afirma ou quer provar é que para toda a vizinhança de F, ou seja, na proximidade de F desse sistema dinâmico, existe outro sistema, ou outro diffeomorfismo, ou campo fluxo, que tem uma órbita periódica que passa por esse ponto. Então, essencialmente, você vai fechando essa órbita que é recorrente, você vai achando um outro diffeomorfismo, outra dinâmica próxima, que aquele ponto X recorrente vire ponto periódico. Ok? Bom, o closing lemma, como podemos observar, depende da topologia que a gente considera no espaço dos diffeomorfismos. Então, para a topologia C0, tá? Para a topologia C0, o closing lemma é essencialmente um exercício simples. Toda vez que você tem um ponto recorrente, você pode perturbar na topologia C0 o sistema dinâmico, o diffeomorfismo, um fluxo, para que aquele ponto recorrente vire um ponto periódico. Mas, na topologia mais regular, o problema vai ficar bastante mais complicado. Então, o Steve Smale, que ganhou a medalha Fields, né, ele considerou
closing lemma para a topologia CR, R maior do que 1, como um dos problemas do século XXI. Tá? A contribuição mais importante, talvez, no closing lemma, aliás, é bastante irônico chamar ele de closing lemma, é um teorema com demonstração bastante extensa, mas ficou famoso como closing lemma porque se usa em muitos outros resultados, né, em muitos outros teoremas. O Charles Pugh, ele demonstrou o closing lemma na topologia C1. Então, se você tem um ponto recorrente, pode perturbar o seu sistema na topologia C1 para que o ponto vire um ponto periódico. Esse resultado é um resultado bastante profundo e importante. E próprio Charles Pugh, ele, em algum dos artigos dele, ele colocou uma dúvida que será que o closing lemma é válido em topologia C2 para cima ou não. Okay? Eu sugiro um survey escrito por Anasov e Jujoma. Na verdade, esse segundo, os dois russos, esse segundo ele era um colaborador do Gutierrez, ele visitou o USP de São Carlos várias vezes. Eles escreveram um survey bastante interessante, onde eles explicam diversas formas de closing lemma e connecting lemmas. Essa é a referência. Bom, em 1975, o próprio Pugh, ele duvidou, né, sobre a validade de closing lemma em topologia CR para R maior do que 1. Então, observamos que se um fluxo em toro bidimensional não tiver nenhum ponto fixo e consideramos uma órbita recorrente, então é possível perturbar esse fluxo para obter uma órbita fechada. Ou seja, closing lemma é verdade, é válido para qualquer topologia, né? CN, CR, para qualquer R, quando se trata de fluxos sem ponto fixo em toro bidimensional. Isso, de fato, não é muito difícil, isso é decorrente do fato de que aqui nós temos uma seção global, né, uma seção transversal, e a aplicação de retorno do fluxo vai ser uma aplicação unidimensional, e para a dinâmica unidimensional, a gente consegue fazer CR closing lemma, né, para diffeomorfismos unidimensional é válido CR closing lemma, e portanto nós podemos realmente obter um closing lemma nesse contexto. Né, em qualquer topologia. Bom, claro que esse é um contexto bastante restrito, e aí aparece o resultado na direção contrária, ou seja, Gutierrez, uma das marcas dos resultados do Gutierrez é o seguinte, ele construiu um exemplo para mostrar que as perturbações feitas por Charles Pugh, que eram perturbações locais, não podem ser utilizados para provar um closing lemma CR. Isso não é um contra-exemplo para CR closing lemma. E sim, ele conseguiu exemplos para mostrar que se alguém quiser demonstrar um closing lemma na topologia mais regular que C1, não pode usar métodos locais como aparece no resultado do Pugh. Por si só já é um resultado bastante importante, enunciado. O artigo apareceu no Ergodic Theory em 1986. Ele considera o toro furado, né, pega um ponto e tira do toro bidimensional e considera qualquer R maior do que 1. Então existe um campo vetorial com uma órbita recorrente, não trivial, de tal forma que numa vizinhança desse campo, qualquer outro campo não tem nenhuma órbita periódica. Portanto, isso já mostra, esse aqui mostra que o closing lemma não pode ser verdade na topologia CR para R maior do que 1 nas variedades não compactas, porque você observe que aqui nós estamos considerando a variedade como toro menos um ponto, é uma variedade que não é compacta. Portanto, o closing lemma na topologia CR não é válido nas variedades não compactas. Tá? Não existe closing lemma CR nas variedades não compactas. E, por outro lado, isso está mostrando também que, automaticamente, essencialmente, está mostrando que as perturbações locais feitas por Pugh não podem ser feitas na topologia CR, pois se pudéssemos fazer perturbação local, a gente poderia fazer perturbação local na topologia CR, né, e achar uma órbita periódica para essa variedade não compacta também, certo?
Bem, o que precisamos destacar é que topologia considerada aqui é topologia Whitney. E esse aqui é bastante sutil, porque na vizinhança desse ponto que nós retiramos do touro, dois campos estão próximos, serem próximos, vai depender quão próximo a esse furo, a esse ponto a gente está. Portanto, a escolha da vizinhança realmente é bastante sutil e usa o fato de que a topologia que é considerada a topologia Whitney. Gostaríamos de lembrar que o Carroll também tem feito um contra-exemplo, mas para mostrar que não é possível fazer perturbações do tipo twist, tá? Um tipo especial das perturbações, e ele também, quase no mesmo tempo, tinha mostrado que existem contra-exemplos para obter closing lemma usando perturbações do tipo twist, na topologia C2. Ok. Vamos agora efetivamente falar sobre o contra-exemplo de Gutierrez. Eu, talvez carinhosamente, vamos chamar esse paper de um resultado, de um artigo com infinitas figuras, pois se vocês lerem esse artigo, o que não vai ser uma tarefa fácil, no artigo aparecem figuras como 2m, e depois durante o artigo ele refere, veja a figura 2.2.n ou m, ou seja, o artigo tem infinitas figuras. Bom, o artigo, o resultado principal é este, né, que na variedade não compacta, touro menos um ponto, não é possível fazer um closing lemma CR. E, portanto, na variedade compacta T2, não podemos fazer closing lemma CR usando métodos locais. Ok. Antes de ir sobre, efetivamente, falar sobre o exemplo, né, o contra-exemplo, vamos falar sobre resultados positivos que também ele obteve. Ok. Resultados positivos, quer dizer, resultados onde closing lemma vale mesmo na topologia CR R maior do que 1, também não são poucos. Existem alguns resultados. A gente vai falar de alguns resultados do próprio Gutierrez, e inclusive com colaboradores, mas nesse momento vamos falar sobre resultados bem mais recentes, um dos quais é resultado de 2016 por Asaoka e Iri-Ki, onde eles provaram um closing lemma C2 para qualquer difiomorfismo hamiltoniano numa variedade compacta dimensão 2. Eles utilizaram um closing lemma para fluxo de Hare, né, fluxo de contato, e usaram um black box de técnicas de homologia de contato. É pouco conhecido para a comunidade de sistemas dinâmicos, porém é bastante interessante saber que alguém nessa área conseguiu resolver closing lemma C2 utilizando métodos de homologia de contato. Também, em 2018, muito recentemente, Gan e Shi, eles são da escola chinesa, né, de sistemas dinâmicos, em Beijing, eles provaram, no contexto parcialmente hiperbólico, com dimensão central 1, né, o closing lemma CR, C2, né, só que o sistema tem que satisfazer alguma propriedade, né, como algum tipo de hiperbolicidade tem que ter, e ainda por cima tem que, a dimensão central tem que ser unidimensional. Bom, vamos agora efetivamente entrar em detalhes da construção do Gutierrez. Ele considera a suspensão, novamente, a suspensão, um fluxo de suspensão e suspensão de uma transformação que é semiconjugada à rotação, uma rotação 2π alfa, né, onde alfa é número áureo. Então, se você olhar para a fração contínua desse número, somente aparece 1. Considerando esse fluxo, né, não exatamente suspensão de fluxo, não é exatamente suspensão de rotação, e sim suspensão de uma transformação que é semiconjugado à rotação.
A escolha desse número áureo aqui, golden number, é bastante técnica na demonstração do Gutierrez. O fato de que o número áureo tem na fração contínua somente números que estão limitados, né? Somente aparece número 1, é importante e é crítico. De fato, um resultado positivo do próprio Gutierrez diz que, se consideramos fluxos de suspensão sobre dinâmicas de rotação, ou semiconjugado com rotação, que o número de rotação é do tipo não limitado, ou seja, os inteiros que aparecem na fração contínua vão para infinito, nesse caso é possível fazer um CR closing lemma. E ele consegue construir o exemplo, né, onde não vale o closing lemma local quando o número de rotação é esse número. Ok? Então, a primeira observação que temos que fazer é o seguinte, que ele construi esse fluxo, o fluxo do Gutierrez, é uma suspensão sobre uma dinâmica semiconjugada com rotação, e na verdade é um exemplo de Danjoy. Ele construi o fluxo como suspensão de um exemplo de Danjoy. Mas nós sabemos que o exemplo de Danjoy não pode ser feito C2. Ele tem que construir um fluxo C2 e mostrar que na vizinhança desse fluxo não tem órbitas periódicas. Então ele começa de fato com um exemplo C1, certo? E ele tem uma suspensão e precisa agora ir para a regularidade C2. O que ele faz, de fato? Ele usa o resultado de suavização dele, que nós anunciamos. Em primeiro lugar, ele tem um fluxo C1 e depois faz uma técnica sutil, né? Adicionando uma cela falsa. Adicionando uma cela falsa, ele consegue cair no contexto do resultado de suavização dele, onde o fluxo, né, tem conjunto minimal que não é trivial. Portanto, simplesmente usando o resultado de suavização dele, consegue conjugar esse exemplo como um exemplo sem infinito. Então, falando tecnicamente aqui, nessa figura, aqui a gente está seguindo a órbita do ponto zero via rotação por alfa, e aqui em cima, esses intervalos vermelhos são de fato pela imagem da órbita de zero, né, por semiconjugação. Esses intervalos vão colapsar quando a gente considera a semiconjugação, e o que ele faz? De fato, ele remove, né, os pontos finais de H-1 de zero, esses dois pontos desse intervalo, e portanto, removendo esses dois pontos, ele consegue agora conjugar o fluxo da suspensão dessa dinâmica com um fluxo sem infinito, porém, na variedade menos esses pontos. Em outras palavras, se você considerar esses dois pontos extremos, como pontos fixos, pontos de tipo cela falsa, por isso se chama ponto cela falsa, o fluxo virou conjugado com um fluxo sem infinito. Claramente, aqui se usou o teorema inversa de teorema de Danjoy, provado por ele mesmo, né? Ok. Aí, ele apresenta um conjunto, né, de intervalos, uma escolha bastante esperta de intervalos que são perimagens da órbita de zero, alguns perimagens. Essas perimagens vão acumulando exatamente no intervalo H-1 de zero, e esse conjunto vai ser um conjunto fechado do círculo. Ele considera um conjunto fechado do círculo que acumulam de fato no H-1 de zero, aquele intervalo, esse intervalo H-1 de zero. E ele mostra, numa proposição,
que numa vizinhança, na topologia C2, né, de touro menos essa união desses intervalos, nenhum campo de vetor tem órbita periódica. Ou seja, bom, essa parte realmente é a parte técnica e se tem que usar topologia de Whitney. Portanto, moral da história aqui é que numa vizinhança do fluxo em T2 menos N, nenhum campo de vetor tem órbita periódica. E todas as órbitas periódicas de fluxo em T2, né, na vizinhança do fluxo inicial, tem que necessariamente passar por essa união dos intervalos N, essa união especial dos intervalos que estão acumulando exatamente naquele intervalo central. E finalmente, nesses intervalos, que formavam um conjunto compacto, ele consegue modificar o fluxo e colocar umas armadilhas, né? Esses plugs aí, o fluxo vai ser modificado. Bom, nós sabemos pelo resultado dele, pela uma proposição que anunciamos, toda a órbita periódica nessa vizinhança tem que passar necessariamente por esses trechos aqui. E ele conseguiu trocar o fluxo aqui, perturbar ainda, de tal forma que qualquer órbita que vem aqui não consegue sair dessa armadilha. Entrou aqui e vai ser atraída. Portanto, não terá... Essa parte é do N, essa parte bold é do conjunto N. Então, qualquer órbita, quando entrar aqui, vai ficar atraído por esses pontos fixos. Portanto, não tem jeito de ter órbita periódica. O próprio Gutierrez ele teve resultados positivos também de closing lemma CR. Ele tem um artigo em Ergodic Theory and Dynamical System 86 que eu chamaria de 12 páginas realmente valiosas. É um artigo curto e bastante claro. Nesse artigo, o resultado principal é o seguinte: considere um campo vetorial CR, um fluxo CR em T2, a R, qualquer R, até um infinito, que tenha um número finito de singularidade. E considere um ponto que é recorrente e não trivial, e suponhamos que esse fluxo tenha número de rotação de tipo não limitado. Observe que a construção de exemplo ou contra-exemplo do Gutierrez, o fluxo tinha número de rotação, número de Áurea, e todos os dígitos na fração contínua era dígito 1, e portanto é do tipo finito. Ele considera agora fluxos com número de rotação que a fração contínua, dígitos na fração contínua vão para infinito, ou seja, lim sup de dígitos vai ser infinito. Ele consegue mostrar que perto desses fluxos arbitrariamente próximo existem órbitas periódicas. Ou seja, não é possível fazer o contra-exemplo dele se o número de rotação for não for de tipo finito. Na verdade, se olhamos a demonstração dele, podemos observar que o resultado é mais quantitativo, de fato. Ele consegue mostrar que se lim sup de AN, esses AN são dígitos da fração contínua do número de rotação, se lim sup de AN é maior do que K, e o fluxo tiver menos que K singularidades, então vale CR closing lemma. Portanto, claramente o teorema é válido, porque tem número finito de singularidades e aqui está indo para infinito, né? Pela hipótese. Não é do tipo finito, quer dizer que lim sup vai ser infinito. Bom, existem alguns resultados, por exemplo, existe o resultado do Lloyd, que também visitou o ICMC, USP. Ele trabalhou com o próprio Gutierrez também. Tem um resultado onde ele assumia várias coisas sobre a singularidade, ele obteve também algum closing lemma. E o Carroll também, ele obteve resultados parecidos e no mesmo espírito, mais ou menos, mas esse resultado do Gutierrez, de fato, foi um breakthrough no momento, de fato, do closing lemma. De fato, ele até generalizou
depois, enquanto ele estava aqui no ICMC na USP, ele generalizou o argumento dele para outras superfícies também, assumindo uma hipótese sobre o IET correspondente, porque no caso de Toro, a transformação de Poincaré, na verdade, ele estava considerando uma transformação, vai ser uma transformação que é semiconjugada a uma rotação. Para outras superfícies, tem que lidar com dinâmicas do tipo IET. Ele consegue achar IETs, né, transformação em intercâmbio de intervalo, e coloca algumas condições que são correspondentes ao número de rotação irracional de tipo não limitado. Ele consegue achar uma condição técnica para essas transformações para obter resultados positivos em outras superfícies também. Bom, vamos rapidamente falar sobre a demonstração de resultado positivo dele. Novamente, usando o teorema de estrutura de Gutiérrez, existe seção transversal, que é um círculo, e a transformação de Poincaré, né, transformação de retorno de Poincaré, é definido num conjunto aberto do círculo. Né? E essa transformação é semiconjugada com uma rotação. E essa rotação tem número de rotação do tipo infinito. Ou seja, de fato, essa rotação é exatamente o número de rotação dessa transformação, é exatamente o número de rotação do fluxo, que nós denotamos no enunciado do resultado. Aí, utilizando o fato de que o número de rotação não é do tipo finito, ele consegue achar um fluxo, um caixa de fluxo, né, que não contém nenhuma dessas singularidades. Observamos que o número de singularidades é finito, e pelo fato de que o número de rotação não é de tipo finito, bom, essa parte não é óbvia, ele consegue um caixa de fluxo que não contém nenhuma singularidade, e nessa caixa de fluxo do tipo essa caixa de fluxo, ele consegue fazer uma perturbação do tipo twist para obter uma órbita periódica. Tá? Uma perturbação do tipo twist é simplesmente uma perturbação de um campo, utilizando um campo transversal esse campo. Suponhamos que você tem um campo aqui, né, horizontal, e uma perturbação do tipo twist é simplesmente somar esse campo com um campo transversal. Então, essencialmente, as órbitas vão se movendo, e após essa perturbação, ele consegue obter uma órbita periódica. Mas aqui foi fundamental o uso de número de rotação irracional que não é de tipo finito. E no contexto não orientável, o Gutiérrez também atacou vários problemas, duros problemas de fato, relacionados com a conjectura de Peixoto. A conjectura de Peixoto diz que se uma superfície não orientável, M é uma superfície não orientável, um campo CR é estruturalmente estável se somente se é um campo Morse-Smale, que tem dinâmica essencialmente trivial, tem um número finito de órbitas críticas, e a dinâmica fora desse conjunto é atraída, né, por órbitas periódicas ou singularidades. E além disso, Morse-Smale, essas dinâmicas triviais, elas formam um conjunto denso, né, na topologia CR, aberto e denso. O próprio Maurício Peixoto provou esse resultado para superfícies orientáveis, que é um dos resultados principais do Maurício Peixoto. E para provar esse resultado, nós vamos pular esse resultado de Markov por um momento. Para provar esse resultado, de fato, a conjectura do Peixoto, ou até, no caso orientável, o assunto é relacionado à seguinte questão. Se X é um fluxo, um campo vetorial com infinitas singularidades, todos hiperbólicos, e pelo menos uma singularidade, né?
que ele tem pelo menos uma singularidade. Suponhamos que x tem uma órbita recorrente não trivial. Vamos assumir que x tem uma órbita recorrente não trivial. Então a pergunta é, será que CR próximo a esse campo, existe outro campo que tenha uma conexão de cela a mais? Essa pergunta tem resposta afirmativa. A resposta afirmativa é dada por Peixoto, né? No caso orientável. E a mesma pergunta é válida, né? A pergunta é aberta para a causa não orientável. Então a perturbação do Peixoto foi do tipo twist. A perturbação que ele fez. O Gutierrez e um ex-aluno dele, Benito Pires, aqui do ICMC USP de São Carlos, eles construíram um exemplo, né, numa variedade não orientável, superfície compacta não orientável, de gênero 4, onde eles vão na direção contrária, né? Ou seja, eles não dão um contra-exemplo para a conjectura de Peixoto, mas eles mostram que esse tipo de perturbações dado por Peixoto, que são perturbações do tipo twist, não podem ser feitas, essas perturbações não podem ser feitas se você considerar uma variedade não orientável qualquer. Assim que numa variedade com gênero 4, superfície de gênero 4, eles conseguem achar fluxo, na verdade uma família de fluxos quase minimais, né, Kupka-Smale, uma família indexada por um parâmetro μ, tal que todos esses fluxos, um é perturbação do outro por uma perturbação do tipo twist, né? Ou seja, todas são perturbações de x0, temos uma família de um parâmetro, que são perturbações do tipo twist, e esses fluxos, todos, de fato, têm um caixa de trivialização de fluxo em comum, onde eles todos são topologicamente, e todos esses fluxos são topologicamente conjugados. E o fato de que são quase minimal, né, a família é quase minimal, mostra que não é possível fazer algum tipo de perturbação do tipo twist, que Peixoto fez para caso não orientável, para obter uma resposta afirmativa para a pergunta colocada aqui, essa pergunta, que tem relação com a conjectura do Peixoto. Portanto, mais uma vez, eles, nos resultados deles, eles conseguem mostrar exemplos, ou um contra-exemplo, que não é contra-exemplo exatamente da conjectura, mas mostra que as técnicas que têm que ser utilizadas têm que ser diferentes. Técnicas atuais, até aquele momento, não podem ser utilizadas para provar a conjectura. O exemplo é uma suspensão de intercâmbio de intervalo com 5 intervalos e tem 2 domínios onde a transformação reverte a orientação, que eles chamam de flips, de fato. Bom, finalmente nós vamos falar de uma nova questão, de fato uma nova conjectura talvez, que recentemente, 3 semanas antes de gravação desses vídeos, o próprio Charles Pugh perguntou, numa palestra, numa conferência de comemoração de 50 anos de escola de Berkeley, que o próprio Carlos Gutierrez também, num certo sentido, faz parte dessa escola, apesar de não ser aluno da escola de Berkeley, mas ele trabalhou muito perto dos pesquisadores de Berkeley na área de sistemas dinâmicos. O Pugh perguntou se é possível fazer um exemplo de Gutierrez na topologia C1 mais alfa e não C2. Certamente, bom, ele colocou essa pergunta, parece uma pergunta bastante técnica, tem que entender completamente o resultado do Gutierrez na topologia C2 e verificar se é possível fazer uma perturbação, ou achar um aberto na topologia C1 mais alfa, de tal forma que nenhum fluxo lá dentro tem órbita periódica. Bom, nós colocamos como referência também para fluxos na superfície o lecture note
escrito por Arnaldo Jojoma, que como comentamos, Jojoma foi um dos colaboradores do Gutierrez. Entramos em contato com o Jojoma enquanto preparamos esses slides sobre Closing Lemma, e sugerimos a leitura desse lecture notes para quem quer aprofundar mais sobre fluxos nas variedades de dimensão 2.